Boa noite, queridos, graça e paz. Que alegria estar aqui, de verdade. Já vou confessar que eu sou fã do pastor Micael. Estava conversando com ele ali dentro. E é muito bom estar aqui, muito bom revê-lo, muito bom estar junto. Pastor Luiz, Deus abençoe o senhor, sua esposa. E eu estou muito contente de estar aqui, irmãos, de verdade. Falar sobre fé é um negócio maravilhoso. Eu já fiquei feliz que os meninos... Eu fiquei feliz que vocês ficaram aqui. Só não para de tocar. É pecado não tocar enquanto eu prego. Entendeu? Hein, Jó? Eu falo para os meninos tocar aí, Jó. Feliz em rever o Jó também. O Lucas. Você voltou para cá, Lucas? Para Suzano? É? Pronto, rapaz. Aqui? Empresta ele pra gente de vez em quando. Não é? Eu sei, rapaz. Esse cara aqui é disputado. Eu vim pra cá direto. Eu só passei em casa para trocar de roupa, tomar um banho. Eu vim direto de um milagre pra cá. Eu estava em casa, trocando de roupa, já estava com a palavra no coração. Eu falei: Senhor, eu preciso de mais. E aí eu olhei pro meu filho em casa e o Senhor falou: você conta para eles que você está vindo de um milagre. Quando Deus me falou isso, eu entendi. Eu falei: então ok. Hoje, dia 9 de julho, hoje eu celebrei o aniversário do meu filho. Ele completou 4 anos hoje. E eu venho de um milagre para cá. Eu vim da festinha dele para cá. E isso é um milagre, porque eu me recordo muito bem que no meu 2º ano de casamento a Ruth engravidou. E foi a melhor notícia que eu tive no meu 2º ano de casamento. E a gravidez foi desenvolvendo e ela perdeu o bebê. Aquilo marcou a vida dela e a minha também. Depois daquele evento, minha esposa nunca mais foi a mesma. Eu precisei realmente me posicionar como um marido para cobri-la, porque aquilo afetou ela profundamente. Começamos um tratamento, buscar alguns médicos para entender o que aconteceu. E existem muitos médicos maravilhosos, mas existem médicos insensíveis. Em uma das consultas que eu não fui com ela foi levar os exames para a doutora que estava avaliando, a especialista. E a doutora olhou para ela e falou assim: olha, esquece essa história de ter filho. O seu corpo não suporta gerar uma criança. Toda a gravidez que você tiver, você vai perder. Você não segura o bebê, você é impossibilitada de ser mãe. Esquece isso. Foram essas as palavras que a médica deu para ela. Aí eu cheguei em casa, ela estava chorosa e ela me contou o que aconteceu. E aquilo desgraçou a vida da Ruth. Ela quase entrou em depressão, quase surtou. O sonho dela era ser mãe, o meu também, de ser pai. A questão não foi a perda do bebê, a questão foi a palavra que ela recebeu. Aquilo entrou no coração dela. Eu falei: amor, fica tranquila, nós vamos procurar outros médicos, vamos pagar um tratamento, tá tudo bem, vamos lá. Então começamos uns tratamentos, e vai, tratamento, e trata. E não sei se alguém aqui já passou por isso, mas quanto mais você vai aprofundando o tratamento, mais caro fica. Chegou uma hora que o meu bolso não aguentou. Eu falei: olha, meu bolso não aguenta mais, eu não consigo. E olha que eu trabalhei, olha que eu fui e fiz, e eu falei: eu consigo até aqui. Isso piorou a situação dela, porque agora ela se viu com uma palavra de negação do médico. Os meus recursos se esgotaram para poder seguir um tratamento mais aprofundado. E a única coisa que restou para nós foi a fé. Eu me lembro como se fosse hoje a conversa que eu tive com ela foi definitiva, foi um divisor de águas. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentei lá na cama e falei: Ruth, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você já percebeu, mas eu quero que você leve em consideração hoje com quem você se casou. Deus nunca me falou que eu não seria pai.
estava até contando para o Mica, eu tive o privilégio de nunca ter sido do mundo. Eu me converti com 14 anos de idade. E dos 14 anos até hoje, vou fazer 36 esse ano, eu sirvo a Jesus intensamente. Não sei como é dentro de uma boate, não faço ideia de como, até hoje não faço ideia de como é dentro de uma boate. Isso foi uma graça de Deus sobre a minha vida. Então eu vivi a vida toda com Deus, para Deus. Comecei a pregar com 16 anos de idade. Eu cresci dentro de uma igreja. O pouquinho que eu ouvi e aprendi sobre Deus me deu segurança total de olhar para ela e dizer assim, ó, Deus nunca me disse que eu não seria pai. Já falou para você? Ela disse não. Eu falei, então o pouco que eu conheço sobre Deus é o seguinte: Deus, quando Ele não quer alguma coisa para alguém, Ele não hesita em dizer para você não. Citei para ela os textos. Deus olhou para Jeremias e disse para Jeremias, você não vai se casar, ponto. Simples, você não casa, acabou. Para outras pessoas, você não vai ter mais filho, ponto, você não vai ter. Mical ficou estéril, não vai ter, ponto, acabou. Deus te falou que você não vai ser mãe? Ela falou não, nem para mim ele disse que vai ser pai. Então o pouquinho que eu conheço dele, ele não está falando não para nós, ele está dizendo assim, ó, espera. E eu achei que eu tinha tido a melhor conversa do mundo com ela, pastor Luiz. Eu falei, agora eu animei minha mulher, agora eu enchi o coração dela de fé. Que nada. E foi nesse processo que eu descobri que, como marido, eu precisava ter mais fé do que minha mulher mesmo. Esse era o normal da coisa. Então eu me lembro, gente, é claro na minha memória, a maioria dos dias, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos dias, ela trabalhava numa farmácia e eu já era pastor auxiliar em tempo integral. Desde os 19 anos eu sou obreiro em tempo integral. Eu escrevia no espelho, pegava um batom dela, escrevia no espelho assim, ó, escrevia no espelho o texto lá de Samuel, que Eucana disse para Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Tentando mostrar para ela que eu valia mais do que 10 filhos. Porque sem marido você não pode ter filho. Então você precisa de mim, meu amor. Os filhos vão embora, eu vou ficar. Eu valho mais do que 10. Então você pode ter 20. Eu valho mais que isso, meu amor. E eu comecei a cuidar dela e fazer e tal. Vou resumir isso. Se passaram 10 anos. Todo mês era a mesma coisa. A menstruação atrasava, a esperança nascia, dava negativo. Toda vez. Alguém ficava grávida perto dela, aquilo afundava ela, porque só eu que não, e eu, Ruth, Deus não falou, Ruth, e aquilo era um ídolo, aquilo era um Deus no coração dela. A dor dela virou um Deus, o afã de ser mãe virou um ídolo dentro do coração dela, e aquilo consumiu minha mulher durante 10 anos. E eu batalhando contra, a minha batalha não era contra a incredulidade dela, porque eu não precisava da fé dela para crer que Deus me daria um filho. Eu estava convicto, não havia sombra de dúvidas em mim. A minha fé em nenhum momento estremeceu. Eu não dependia de um filho para ser feliz. Eu não dependia de ser pai para ser feliz. Eu não dependia nem de casar para ser feliz. O Senhor, quando eu me converti, se tornou o maior alvo da minha vida. Mas ela não. A minha luta não era contra a questão da fé, era contra o que estava acontecendo com ela. 10 anos ministrando ela, e teve um dia que o Espírito Santo pegou o coração dela num momento de oração que ela estava tendo. E eu me lembro que ela saiu do quarto chorando e falou assim, Rafa, eu entendi. Eu falei, que você entendeu o quê? A partir de hoje eu entrego. Eu falei, você entrega o quê? Eu abro mão de ser mãe. Se Deus quiser, Ele vai me dar. Se não, eu estou pronta para a gente adotar uma criança. Eu falei, ufa. Então vamos preparar papelado, vamos adotar. Mas fica pronta que o nosso vai chegar também. Ela falou assim, ó, só peço uma coisa para você. Eu falei, o quê? Não toca mais nesse assunto. Eu falei, que bom. Alguns meses depois, eu chego em casa, isso me emociona. Eu chego em casa e tá ela com o palitinho com dois risquinhos rosa. Mas aí ficou aquela tensão, né? Porque
a médica falou que ela não segura a gravidez. Quando eu vi o palitinho rosa, eu falei: querida, pode comemorar. Comemora. Vai vingar, já vingou. E nós começamos a orar. Eu comecei a orar: Senhor, como vai ser o nome do garoto? Eu aprendi inclusive com o apóstolo Márcio isso. O apóstolo Márcio um dia ministrou uma palavra no culto, e ele falou que estava uma confusão entre ele e a Neide para escolher o nome da Melissa. Eles não sabiam o que falar, que nome dar, e eles foram orar. E eles começaram a perguntar: Deus, como o Senhor chama a nossa filha? E aí a Neide teve um sonho, e nesse sonho viu uma mão juntando umas letras e escreveu Melissa. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: é isso, vou fazer isso também. Senhor, como é que o Senhor chama esse garoto? Eu já sabia que ia ser menino também. Como é que você chama esse garoto? E orei. Aí a Ruth veio, veio esse nome na minha cabeça. Eu falei: não, esse nome não. E veio, eu falei: não. E Deus não falou nada para mim como ia ser o nome do cara. E aí quando a gente vai adquirindo um pouquinho de intimidade, a gente fica um pouco ousado. Eu falei assim: Senhor, é o seguinte, já que o Senhor não falou o nome, eu mesmo vou dar o nome. Então vou fazer uma homenagem para o Senhor, porque o Senhor deu um milagre para nós. Então eu coloquei o nome dele de Theo, porque Theo em grego é o título para Deus, é o Deus supremo, é o Deus soberano. Quando ele nasceu, cara, foi o dia mais feliz, um dos dias mais felizes da nossa vida. Então hoje, dia 9 de julho, eu celebrei 4 anos de um milagre na nossa vida. 4 anos de uma resposta, 4 anos de um sim, 4 anos de um presente que nós recebemos. E o que nos sustentou nesse período foi a fé. Então eu já vou ler o texto, tá? Fica tranquilo que eu vou fazer uma exposição da Bíblia aqui, tá? Deixa eu só... Quando nós falamos de fé, nós não estamos falando só sobre algo que provoca um milagre. Porque, infelizmente, a cultura de hoje fez as pessoas associarem fé só na questão da produção do milagre. Sim, o milagre é o fim disso, é um benefício disso, é uma bênção disso. Mas a fé em sua essência é exatamente o que o John leu aqui em Hebreus. A fé em sua essência é a fé para suportar. Existe a fé natural, que é a capacidade que qualquer pessoa tem de crer em alguma coisa. A fé salvífica, que é a fé direcionada em Cristo para a salvação. E a fé como um dom. E se você analisar esses três tipos de fé, elas têm isso em comum. O quê? O que te sustenta quando nada acontece. Alguém aqui acredita que vai para o céu? Quando? Quando vai ser esse dia? Você sabe a data? Alguém que sabe a data do arrebatamento? Alguém sabe o dia que vai morrer? Ué, e como é que você acredita nisso? Fé, ué. Para esperar, para suportar, para ficar firme. E qual é o resultado final da fé? Aí sim, o milagre. Então nós sabemos que um dia a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, vou falar igual o apóstolo Paulo, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e levados ao céu, arrebatados num corpo de glória. Amém? Então eu queria testemunhar para introduzir o que eu quero falar. Fé é para suportar, fé é para isso também. Marcos capítulo 9. Eu não sou um bom pregador igual meu pastor, mas eu vou tentar. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram, Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: por que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre,
trouxe-te o meu filho, possesso por um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Desde a infância, ele respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu puderes crer, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha pequena ou na minha falta de fé. Em uma outra tradução está escrito: então aumenta a minha fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto. E a ponto de muitos dizerem: esse menino morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Esse texto ele é paralelo, ele é sinótico com Mateus e com Lucas. O contexto aqui é Jesus havia levado Pedro, Tiago e João para o monte, e eles tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, com Jesus, e viram Moisés, viram Elias, Deus apareceu, eles ouviram a voz de Deus, algo transcendente. Quando eles descem do monte, Jesus vê uma aglomeração, e o que estava acontecendo é que o pai de um garoto trouxe o filho que estava endemoniado desde a infância, e o demônio tentava matar esse rapaz, jogando ele na água, no fogo. E os discípulos que ficaram não conseguiram expulsar. Só Pedro, Tiago e João subiram o monte, os outros ficaram. Os que ficaram não conseguiram expulsar o demônio. A grande questão desse texto, eu quero falar com vocês aqui em 3 pontos, é que o problema não está no endemoniamento do menino, muito menos na questão do demônio sair do rapaz. A discussão desse texto é a discussão interna, e é exatamente onde a fé nasce, é exatamente onde a fé se concretiza. Por mais que milagres sejam também, na maioria das vezes, externos, a fé não nasce externamente. A fé, ela nasce internamente e ela se concretiza internamente. A verdade é que o verdadeiro jogo acontece dentro de você, não fora. Fora é transitório, o fora é passageiro, a eternidade está dentro de nós. Foi Salomão quem disse isso em Eclesiastes 3. O ponto 1 que eu quero falar com vocês é o seguinte: o pai traz um filho para Jesus. Obviamente ele ouviu que Jesus poderia fazer isso. Obviamente alguém disse para ele, a notícia corria que Jesus expulsava os demônios, curava. Aquele pai, num ato de desespero, ele não estava nem um pouco racional, num ato de desespero ele leva o filho para Jesus. E Jesus, na tranquilidade dele, começa a conversar com o pai: olha, quanto tempo isso acontece e tal, toda essa questão. Só que aí o pai solta uma palavra. Qual palavra? Olha, se você pode fazer alguma coisa, se você pode me ajudar, se você pode, socorre-me, ajuda-me, faça alguma coisa. Jesus, ouvindo essa palavra, ele rebate dizendo: olha, se você puder. Então o pai usa "se podes", e Jesus também usa "se você pode". A frase do pai "se tu podes" revela um problema interno desse pai, e é aqui que eu quero estender um pouquinho com vocês. A maior batalha, ela não acontece no problema, ela acontece dentro do nosso coração.
O pai diz: se podes fazer alguma coisa. Jesus responde: se podes também. Jesus não começa discutindo sobre o demônio. Jesus não começa questionando as coisas que têm acontecido com o filho. A ideia de Jesus, o ponto central de Jesus Jesus sempre vai direto ao ponto. Jesus confronta diretamente a incredulidade desse homem. Jesus vai direto no coração, no epicentro de onde está o problema. O problema não estava no demônio e no filho. O problema não estava na incredulidade daquele pai. E o que Jesus sempre quer fazer conosco, se você pegar o contexto, se você contextualizar os 4 evangelhos e a vida de Jesus com os seus 12 discípulos, Jesus passou com eles 3 anos e meio para uma coisa: ensiná-los a crer. É impressionante, porque lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, pouco tempo antes dele ir para o Getsêmani e passar as 12 horas da paixão, Jesus faz uma oração, e a oração de Jesus é assim: agora eles creem que eu fui enviado pelo Senhor, que eu vim de ti. 3 anos e meio depois, Jesus está dizendo: agora eles creem. 3 anos e meio depois fazendo de milagres, 3 anos e meio depois de ensinamentos, 3 anos e meio, agora, Pai, agora eles creem que eu vim de ti. Fé não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Esse tipo de fé que nós estamos falando. A fé salvífica, sim, porque é um ato do Espírito Santo para que você creia em Cristo, seus pecados sejam perdoados e você receba um novo nascimento, ok. Mas a fé do justo, a fé da perseverança, a fé da jornada, ela não nasce, ela não evolui da noite para o dia. 3 anos se passaram até Jesus dizer: agora eles creem. Ou seja, esses homens passaram 3 anos e meio com Jesus com uma fé parcial, com momentos de incredulidade. E eu posso abrir um parênteses aqui para aplicar isso para a nossa vida. Quantos momentos a gente faz uma análise nossa e nós estamos pujantes, com a fé, aspas, aos nossos olhos em alta. Estou no meu melhor momento com Deus. Senhor, eu creio. Senhor, eu estou animado. Senhor, vai acontecer. Deus, eu acredito. Passa 2, 3 dias, uma semana, um mês, não aconteceu o que você esperava. A dúvida começa a brotar no coração. O ânimo começa a se esvairir. É sobre isso que Jesus está confrontando esse pai. Mais do que uma fé que opera um milagre instantâneo, nós precisamos de uma fé que nos faz perseverar até o fim. Qual era a estratégia que Jesus usava? Simples. Jesus fazia milagres para que as pessoas crescem nele. Só que não é essa fé ainda, para que as pessoas abrissem o coração e ele pudesse introduzir a mensagem. Porque o que produz essa fé da jornada, essa fé perseverante, é uma coisa só: a palavra de Deus. Por que só a palavra produz essa fé? Porque só a palavra dura para sempre. Só a palavra não passa com os céus e a terra. A palavra é o sustentáculo da fé. Você compreende o que eu estou dizendo? A palavra é o sustentáculo da fé. Então, meu irmão, escuta só, eu vou te falar uma coisa de verdade. Tem muita gente que fazem as promessas, olha, se eu for curado desse problema, eu prometo que eu vou subir a escadaria daquele lugar que você sabe onde é, de joelhos. Acontece, irmão. Como negar esses testemunhos que nós ouvimos? Eu não estou dizendo que foi Deus que fez, mas como negar que aconteceu? A grande questão é: e depois que acontece? E depois do milagre? E depois da cura? Esses anos, como eu te disse, desde os 14 anos eu estou dentro da igreja, eu já ouvi testemunho a rodo, já vi gente fazer campanha, já vi gente fazer tudo, e Deus realmente, com a graça dele, com a bondade, o sonho da pessoa era ter um emprego bom, e ela jejuou por aquilo, ela buscou, ela creu, e aconteceu. E aí alguma coisa nela moveu Deus, e Deus decidiu dar aquele emprego para aquela pessoa. E aí um mês depois você nunca mais viu essa pessoa no culto. A fé dela produziu o que ela queria, e depois? A fé não sustentou.
Então o Senhor não quer nos dar só uma fé que gera, o Senhor quer nos dar uma fé que sustenta. O Salmo 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem permanecerá no seu santo lugar? Queridos, subir, muitos podem subir. O segredo é permanecer. A fé permanente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Esse homem do texto, ele estava desesperado. Eu cura meu filho, eu faço o que o Senhor quiser. Os olhos desse homem não estavam, e ele não sabia quem era Jesus de fato. Ele sabia o que Jesus podia produzir, e está tudo certo. Deus sabe lidar com a nossa ingenuidade e com a nossa infantilidade. Deus sabe lidar com isso, está tudo certo. Só que quando Jesus usa esse argumento para curar o filho, Jesus está querendo dar mais do que a cura do filho. Jesus queria que aquele homem o seguisse. Por isso ele diz: se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Óbvio, se você analisar esse texto dentro do contexto, ele está falando da cura do filho. Quer dizer, para você é impossível curar esse garoto, mas se você crer, isso não será mais impossível. Mas isso pode ser ampliado, porque Jesus usa uma expressão totalitária. Ele diz: tudo é possível. O tudo não se aponta só à cura do garoto. O tudo não está ligado só à expulsão do demônio. Gente, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Expulsar demônio é a coisa mais fácil do mundo. Jesus disse em Marcos 16: olha, os sinais vão acompanhar os que creem. No meu nome vocês vão expulsar demônio, acabou. Você não precisa seguir Jesus para poder expulsar demônio. No dia do juízo, do arrebatamento, no dia que todo mundo se apresentar, as pessoas vão dizer: olha, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz, tá bom, mas eu não conheço você. João um dia foi reclamar com Jesus: Jesus, estão falando no teu nome, mas esses caras nem me seguem, eles nem andam com a gente. Jesus: deixa os caras, deixa eles. Quem não ajunta com nós espalha, deixa os caras pregar. O próprio apóstolo Paulo falou em Filipenses: olha, não importa como prega, o importante é que deixa anunciar Jesus. Depois cada um presta conta do que construiu em cima do fundamento. Agora, você não precisa ser um seguidor de Jesus. Basta crer. No meu nome vocês vão expulsar, acabou. Sim ou não? Então não é mais do que a expulsão do menino. Jesus estava dizendo para ele assim: ó, se você crer, mais do que você vai ver agora vai ser possível na sua vida. Se você crer, você vai conseguir o que você vai conseguir vencer a sua maior dificuldade. E sabe qual é a sua maior dificuldade hoje? Saber quem eu sou. Aquilo entrou no coração do homem de uma maneira tão poderosa que ele disse: então, em lágrimas, Jó, em lágrimas ele disse: olha, eu creio então, mas aumenta a minha fé. Aí Jesus, então agora sim, então agora eu vou aumentar a tua fé. Como é que Jesus aumentou a fé daquele homem? Fazendo um milagre. Então, vou aumentar a tua fé. Isso aqui é minha cabeça, né? O pessoal da igreja lá fala que eu tenho uma cabeça do Avengers, porque eu leio a Bíblia, eu entro Jesus para mim é o meu super-herói. Ele faz uns negócios fora de série. E eu sempre imagino, eu transformo o texto da Bíblia num negócio de super-herói na minha cabeça. Eu imagino Jesus: então, meninos, vem cá. Tiago, João, chega aqui. Paizinho, vem cá, Jó. Paizinho, é o seguinte, dá uma olhada. Eu vou ajudar você na sua pequena fé. Fica vendo o que eu vou fazer. Olha só. Demônio surdo e mudo, sai dele agora. O menino cai no chão, rola e espuma e tal. Aí o pai desespera: ele tá morto, o menino morreu. Calma, rapaz, calma. Pegou na mão do garoto, levantou ele: tá aqui seu filho. Agora você crê? Obrigado, Jó. Agora você crê? Então o primeiro ponto é que a guerra é no coração.
não é a externa. O que você está passando, a sua dificuldade, o que você almeja, o seu sonho, o que você está esperando, isso não é a questão. A questão é o trabalhar de Deus na fé dentro do seu coração. A fé verdadeira, ela não é só a ausência de dúvidas, é continuar indo até Jesus mesmo quando há dúvidas. Consegue compreender? A fé verdadeira não é só você não ter dúvidas. Não, a essência verdadeira da fé é você ir a Cristo mesmo quando duvida. Não parece um paradoxo? Eu estou no momento de dúvida, o que eu faço? Vou para Cristo, porque nele as minhas dúvidas são consumidas. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Segundo ponto, existe uma incredulidade presente dentro de nós que só morre na presença de Deus. E aqui é o ponto que eu queria falar mais profundamente. Depois que tudo acontece, Jesus entra em casa e os discípulos agora começa a verdadeira aula. Os discípulos começam a dizer: mestre, e aí? Tiago, João e Pedro estão aqui, ileso, né? Ó, a gente não estava aqui, então a culpa é de vocês. A gente estava no monte, vocês que se viram agora. E aí? Os 9 que ficaram: mestre, e aí? Por que nós não conseguimos expulsar e ajudar aquele rapaz com aquele demônio? E agora vem a parte bacana. Jesus olha para eles e diz assim: olha, é por causa da vossa pequena fé. Isso não está aqui em Marcos, está em Mateus. É por causa da vossa pequena fé. Então não era só o pai do menino que era um incrédulo. Os que seguiam a Cristo ainda não tinham fé suficiente. Só que Jesus dá um detalhe. Só que é o seguinte: essa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. E aqui existe 2 vias em que nós podemos caminhar. A primeira, que é a mais comum, é que Jesus está dizendo que o demônio, a espécie, né, a palavra casta quer dizer espécie, é que a espécie de demônio que estava no garoto, só para expulsá-la precisaria de uma carga espiritual maior, uma autoridade maior. Essa é a via mais comum de se pensar. Então, seguindo isso, você precisaria jejuar e orar para expulsar esse demônio, sim ou não? Só que quando você lê Marcos 16, isso fica um pouco contraditório, porque Jesus disse que no meu nome vocês vão operar sinais. Os sinais vão acompanhar os que creem, não os que oram e jejuam, os que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Então, expulsão de demônios, algumas curas divinas, apenas fé. Apenas fé. Quando nós estudamos o porquê do jejum e o porquê da oração, a gente começa a pender um pouco mais para essa segunda linha que eu vou falar agora para você. Quando você estuda na Bíblia o porquê que uma pessoa precisa jejuar, o jejum faz o quê? Ele mata a carne, não é? Ok, para quê? Qual o propósito? Qual a finalidade de matar a carne? Você se aproximar de Deus. Tudo bem? O jejum é para isso. Junto com o jejum você faz a oração, você se relaciona com Deus. Como diz um bom crente pentecostal, quanto mais oração, mais poder, não é? Então você jejua e ora para se aproximar de Deus. Você jejua e ora para aumentar a sua fé. Tudo bem? Você não jejua e ora para expulsar o demônio, você jejua e ora para aumentar a sua fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, sabe qual é o problema? É que vocês têm uma casta. Existe uma espécie de demônios que está agindo na vida, não é do garoto, que está agindo na vida de vocês. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 10, sobre as fortalezas da mente.
vocês ainda têm barreiras na mente. Os demônios ainda lançam coisas na cabeça de vocês que fazem com que vocês não consigam olhar com os meus olhos. Então assim, a única maneira de mudar a mentalidade incrédula de vocês é se vocês jejuarem e orarem para isso sair de vocês. Porque uma vez que isso saiu de vocês, não vai ter demônio que vocês não expulsam, não vai ter doença que vocês não curem, não vai ter nada que vocês não acreditem. Porque afinal de contas, tudo é possível ao que crê. A mentalidade precisa ser a mentalidade de Cristo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Por que para Jesus nada era impossível? Jesus passou 40 dias jejuando, irmão. Jesus não estava de jejum aqui no dia que ele expulsou esse demônio. Ele estava de jejum, será? É claro que não. Jesus não estava jejuando. O tanto de demônio que Jesus expulsou, já pensou ele tivesse que jejuar antes de cada demônio que ele ia expulsar? Não, ele jejuou aqui, pelo texto, pelo que está escrito, uma vez. 40 dias, direto. Quando saiu do Jordão. 40 dias. A mentalidade, o Espírito Santo veio sobre ele. A mentalidade, a mente de que nada é impossível. Gente, eu ouvi uma frase uma vez que marcou minha vida. A frase diz assim, ó: e não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Fala que você tá pegando? E não sabendo que era impossível, foi lá e... A questão é a negação. A questão é que um incrédulo disse: isso aqui não dá. Pronto, entrou na cabeça, não dá porque alguém falou que não dá, mas Deus falou que não dá. Alguém falou. Gente, é possível andar sobre as águas? Por que você acha que é? Ué, gente, fala comigo. É possível andar sobre as águas? Hã? Não, está dividido, sim ou não? Aí nós vamos falar, Jesus andou. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas é porque era Jesus. E o Pedro? Mestre, se é tu, manda eu ir ter contigo. Imagina se Jesus fosse um incrédulo. Olha, cara, cuidado, porque cuidado, porque você pode afundar. Olha, você tem que ter fé para isso, porque senão... Não. Vem. Entende? Se és tu, eu quero fazer. Vem. Não existiu o meio termo, não existiu a negativa. Vem. Então qual foi a palavra que Pedro ouviu? É possível, vem. E a Bíblia, e o texto diz, e Pedro não desceu na água assim, ó. Deixa eu ver se é verdade mesmo. Deixa eu ver se está firme. Não, o texto diz, e saltando nas águas. Pedro pulou. Você falou, vem, eu vou, ponto, pulou, pá. Quando ele caiu, firmou o pé, ele falou, uau. E aí ele começa, Jesus. Só que aí o texto diz que ele se distraiu, ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade, ele teve medo, que é um outro nome para incredulidade. Ele colocou em xeque o que Jesus tinha dito para ele. Ele falou que eu podia ir, mas agora o vento será. Sabe qual é o nosso problema? Nós damos mais ouvido para palavras de incredulidade do que para palavras de fé. A médica falou para Ruth: esquece essa história de ter filho. A Ruth abraçou. Eu não. Eu só acredito no que Deus me fala. Ele nunca me falou que eu não seria pai. Então espera, vai chegar. E eu não sei como vai ser. Irmãos, eu já vi mulher que sem útero ter filho. Caminhando para a conclusão, eu conversava aqui com o pastor Micael. Eu admiro muito o dom que ele tem de movimentar essa geração mais nova. Ele tem um talento fora de série nisso.
Eu, desde a minha infância e juventude, trilhei um outro caminho. Eu andei só com pessoas mais velhas. E como eu me converti muito cedo, pastor Luiz, eu ouvi muitos testemunhos de muita coisa que Deus fazia. Não só ouvi, como vi também. Eu já vi paralítico andar com os meus olhos. Eu já vi câncer sair da pessoa com os meus olhos. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Eu já vi manifestações demoníacas horrendas com os meus olhos. Eu já vi algumas coisas acontecerem. E olha que eu sou jovem, eu não estou inventando a roda não. Só estou dizendo que eu já presenciei algumas coisas. Então, andando com esse pessoal mais maduro na fé, ouvindo as histórias, as coisas que eu vi, e o meu maior xodó, ouvir as histórias deles. Rapaz, você quer me deixar feliz? Bota um cafezinho na mesa, eu de um lado e um ancião do outro. Eu falo, conta pra mim. Moço do céu. Rapaz, a minha fé aumenta uns 300% ouvindo essas coisas. Aumenta uns 300%. Porque aí, como é que funciona na minha cabeça? Puxa, se ele fez isso, eu vou fazer também. Por que só ele? Eu também posso fazer eu posso fazer esse trem também. Sim ou não? Por que a Bíblia é um livro? Por que nós temos a Bíblia? Para produzir a fé. Qual a diferença de Davi para você, de Salomão para você, dos discípulos para você? Qual a diferença? Sendo que o próprio Jesus disse, olha, vocês vão fazer obras as mesmas que eu fiz. E vão fazer maiores. Então essa casta está comendo a fé. Bom, pastor, você falou tudo isso, contou essa história bonita, tá, você queria dizer o que com isso? Vou concluir. O que eu acredito que o Espírito Santo me trouxe aqui para partilhar com vocês é que nós não só podemos, como devemos iniciar uma jornada de mudança e uma troca de mentalidade. A questão é como você tem enxergado as coisas. O pai olhou para o menino e falou, é impossível isso acontecer. Os discípulos olharam para o endemoniado e falaram, nós não conseguimos resolver isso. Mas quando Jesus chega, além dele mostrar como faz, ele mostra a causa do problema. Então você está aqui hoje, talvez você está passando uma situação desafiadora, talvez você está num momento aí que sua fé está em xeque. E com certeza o diabo soprando na tua cabeça, com certeza, colocando dúvidas, dizendo que não vai dar certo, dizendo que as coisas não vão acontecer. Se eu puder te dar um conselho, meu conselho é: creia só no que Deus te diz. Só no que Ele te diz. Porque aí sua fé vai estar apoiada em cima do alicerce correto, em cima da palavra dele. Você vai obedecer o que ele te fala e vai acontecer. Jesus fez esses testes direto com os discípulos, direto. Quando ele foi preparar o cenáculo para poder fazer a última ceia, ele falou assim, para 2 discípulos, vai em tal lugar, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. E aí você vai falar com ele, vai falar, olha, o mestre mandou pedir o cenáculo lá. Se você ler só por ler, você vai falar, pô, o que tem de mais nisso? Tudo demais. O homem não carregava cântaro.
Quem carregava os cântaros eram as mulheres. E aí Jesus fala: vai ter um cara carregando. Os discípulos, mas um homem? É. O tempo inteiro Jesus testando os discípulos. O tempo inteiro. Sabe o que está acontecendo com você, meu irmão? Você está no treinamento. E Jesus está te desafiando o tempo todo. O tempo inteiro. Ele tá botando uns enigmazinhos. Eu acho isso o máximo, cara. Ele vai desafiando sua fé. O último milagre que eu vivi, testemunhando também, a Ruth estava grávida, estava de 5 meses. A pandemia começou. Pasme, nós pegamos Covid, eu e ela. Pastor Luiz, e o pastor Júnior junto. O pastor Júnior quase morrendo lá na casa dele, eu quase morrendo na minha junto com a Ruth. Nós estávamos sendo tratados pelo mesmo médico, pelo WhatsApp. E aí nós fomos fazer o exame e tal. E aí você sabe que no Covid estavam medindo o PCR, o nível de inflamação e tal. Cara, o da Ruth, o meu até que foi tranquilo, mas o da Ruth deu 89. Isso já é um risco cardíaco absurdo. Se der 6, você já tem risco de parada cardíaca. Deu 89. O do pastor Júnior deu 169. O médico, como eu disse, tem médico que... Só que esse médico era um pastor, então eu recebi melhor a palavra dele. Ele falou assim: Rafa, é o seguinte, sem querer te deixar desesperado, mas eu preciso te falar porque eu quero cuidar de você. É o seguinte, cara, você precisa ir agora numa farmácia comprar uma injeção anticoagulante, senão sua mulher e seu filho vão morrer. Foi essa a palavra. A qualquer momento ela pode tomar embolia, algum tipo de trombose, e se isso parar no cérebro, parar no coração, acabou, cara, acabou seu filho. Ou ela morre, ou morre ela e seu filho, ou morre seu filho. Porque se parar na artéria de sustentação da criança, acabou. Eu falei, pastor Wesley, que era o médico, tá bom, eu vou correr então. Aí já fui, liguei na farmácia, o Suzano inteiro com Covid, não tinha injeção. E mesmo que tivesse, ela tinha que tomar, ela estava com 5 meses, ela tinha que tomar todos os dias até a hora do nascimento. Eu ia ficar uns 4 mil reais por mês só de injeção. Aí eu tenho uns amigos que trabalham no SUS, me ligaram lá, conectaram com a farmácia de alto custo. A farmácia de alto custo falou assim: olha, nós não temos a injeção aqui, só vai chegar daqui 15 dias. E mesmo assim, você e sua mulher não podem ter acesso, porque não existe histórico de trombose na família de vocês. Eu falei isso. Agora é a hora. Eu peguei meu telefone, eu coloquei para despertar de 30 em 30 minutos. De 30 em 30 minutos. Eu botava a mão na barriga dela. Morte, sai. Covid, morre. Eu entrei num frenesi. Eu falei, não vai. Isso na frente dela. Depois que eu terminei de orar, a primeira oração, eu entrei no quarto sozinho. Eu fiz uma oração minha em Deus. Eu falei, Senhor, é o seguinte, eu abri meu coração para Deus, e como eu vou abrir aqui para você, eu falei, Senhor, eu vou ser honesto, eu não quero que minha mulher morra nem meu filho. Eu não quero. Mas se o Senhor achar por bem levá-los, eu também estou pronto para isso. Eu vou comer o pão que vão amassar. Eu vou sofrer, mas eu estou pronto para isso. Eu quero declarar para o Senhor que nada mexe na minha fé com o Senhor. Mas se o Senhor não quiser, eu vou continuar orando. E meia hora, pastor Luiz, tá, ora. Passou 15 dias, abriu uma janela para quem precisasse fazer consulta e até o médico fazer consulta. E aí eu marquei logo com o nosso obstetra. E aí nós fomos. E aí ele falou, não era o Dr. Wesley, não, era o Dr. Mário. O Dr. Wesley fez outra coisa. Ele olhou. Quando eu cheguei no consultório, ele já pegou, a Ruth tirou a roupa, botou o avental. Lá ele fazia o exame na hora, lá o ultrassom. Ela sentou na maca e ele meio agitado. Ele, aí, tudo bem? Eu, tudo, doutor. Olha, vamos ver como é que tá isso aqui, cara. Isso aqui é sério e tal. Pôs o gelzinho na barriga dela. Começou a passar o ultrassom para ver as artérias do bebê e tal. Ele olhando, passando e passa. Aí ele deu um sorriso assim, ele fez assim, ó.
Ele falou, o seu Rafael, cara, ainda bem que você fez isso na hora que eu falei. Eu falei, fez o quê? Ainda bem que você foi lá, cara, você deu a injeção na hora que eu falei, porque, cara, olha as artérias dela aqui no ultrassom, tá limpinha, não tem nada. Eu falei, doutor? Ele falou, cara, ainda bem, agora só é o seguinte, você tem que continuar tomando a injeção. E eu deixei ele falando, tem que continuar tomando a injeção e tal, até o fim e tal. Eu falei, tá bom. Eu falei, doutor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu não dei nenhuma injeção nela. Pensa num homem bravo dentro do consultório. Seu irresponsável, como assim? Eu falei, doutor, a gente não tinha injeção na farmácia, não tinha, a farmácia de alto custo não tinha, e eu não dei. Então como é que que aconteceu? Eu falei, eu não sei se o senhor acredita, mas eu orei. É que o médico está com o coração dele, ele tinha que ter convertido só nesse testemunho, mas o coração dele estava meio duro. Aí ele botou o gel de novo, pastor Luiz. E aí mexeu, Mica, lá de novo, olhou, falou, não é possível. Ele falou, então é o seguinte, é médico, né? Para não passar em branco, então você vai tomar metade de um AS até o fim da gravidez. O AS custa 50 centavos. Eu falei, fechou. E eles não morreram. Eu tenho 2 filhos. Meu segundo filho fez agora dia 4, 7 meses. Minha mulher estava grávida, ela estava grávida dele. E aí o apartamento que eu morava vendeu e tal, aquela coisa toda. E eu estava guardando um dinheirinho para fazer o enxoval do menino. E aí ela teve um problema também de novo, quase teve ele prematuro e tal, aquela coisa toda. E aí vendeu o apartamento que eu moro de aluguel. O apartamento que eu morava vendeu, então eu tinha que sair rápido. Então eu peguei o dinheiro que eu tinha para o enxoval e comecei a fazer a tratativa da mudança. Aí lá vem ela. Você é um irresponsável. Eu falei, o quê? Você é irresponsável. Eu falei, por que eu sou irresponsável? Eu já estou de 8 para 9 meses. Quase o menino nasceu prematuro. O menino não tem berço, não tem cama, não tem roupa, não tem fralda, o menino não tem nada. Nós não vamos fazer chá de bebê, não vai ter. E aí agora? Eu falei, eu brinquei, eu falei, irmã, essa altura do campeonato? É sério? Ela é sério, braba. Minha mulher ela é italiana com alagoano. Você sabia que no Nordeste o alagoano, ele é, de todos os estados do Nordeste, ele é o único estado que ainda tem em maior proporção matador de aluguel? Não, é sério mesmo, 50 conto lá, o cara passa a régua. E outra, o índice de inadimplência é 0. O índice de inadimplência, os caras, você faz fiado? Faço. Que dia você paga? Tal dia. Tranquilo. Então o povo alagoano é a terra do cangaço, ela tem essa DNA. Fora a italiana, a bicha é uma leoa. E ela veio pra cima com força. Eu falei, então é o seguinte, de novo você esqueceu de uma coisa. Eu vou resolver seu problema, só que eu vou resolver de outro jeito. O que você vai fazer? Me dá 5 minutos. Eu vou aqui no outro quarto, eu vou falar com Deus. O enxoval do menino vai chegar. Isso era sexta, foi segunda-feira, esse enxoval chega aqui. Para com isso, para de querer jogar para Deus as coisas. Você não faz o que tem que fazer, agora quer falar que Deus, não sei o que. Eu fui pro quarto e falei, Senhor, essa mulher tá me dando trabalho, Senhor, me ajuda. Eu falei para Deus como eu estou falando aqui, com esse tom, rindo. Eu falei, Senhor, essa menina tá doida. Me ajuda, Senhor. O Senhor viu o que estou passando aqui, eu preciso dessa resposta, me socorre. Segunda-feira, uma irmã liga para ela, oi Ruth, tudo bem? Tudo. E aí, como é que tá a gravidez? Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, vocês já compraram o enxoval do Tito? Não, do meu segundo filho chama Tito. Ela falou, não, o Rafa vai comprar. Ela não quis falar, o Rafa vai comprar, né? A gente tá só se programando para poder já comprar essa semana. Ruth, então vocês não compraram ainda? Não, a gente não comprou. Então fala pro Rafa nem comprar. Tal hora eu vou passar aí. Você vai sair comigo, você vai escolher o que você quiser e eu vou dar para você. É legal isso, não é? Mais legal ainda é o que acontece depois. E depois do milagre?
Isso porque ela já viveu um milagre da gravidez. E aqui eu não estou falando, eu não estou expondo minha esposa, eu estou contando testemunhos de como nós precisamos ser treinados em permanecer na fé. Você pode ficar em pé comigo? Quero encorajar você hoje a não desistir. Só que não é, escute, com todo carinho eu vou dizer isso, tá? Não é não desistir dos seus sonhos ou do milagre que você espera. Não desista de crer em Jesus Cristo o tempo todo. Não desista de Jesus. Consegue entender o que eu estou falando? Não desista de Jesus. Se você entrou aqui hoje como esse pai sem fé, ou com a sua fé mexida, com a sua fé abalada, não é vergonhoso você dizer: olha, o que eu estou passando abalou, mexeu comigo. O que eu passei mexeu na minha fé. Isso não é vergonhoso, está tudo certo. A questão é o que você faz quando isso acontece. Quando a dúvida vem, aproxime-se de quem consome a dúvida. Quando a dúvida vier, vá até quem pode virar a chave da dúvida em convicção. Jesus, no seu pior momento, no Getsemane, agoniado por conta da cruz, ele ensina a lição. Ele foi recorrer ao Pai. Você conhece isso? Ele orou 3 vezes: Pai, passa de mim esse cálice. Mas o que me chama a atenção é que na terceira vez que ele foi para orar, o texto diz que os anjos vieram e o encorajaram. E eu fiz uma pergunta, pastor Micael: o que será que esses anjos falaram para Jesus, que o encorajou a passar tudo que ele passou? O que será que ele ouviu? Quais foram as palavras que consumiram a angústia? Quais foram as palavras que consumiram a dor? Quais foram as palavras que viraram a cabeça do mestre, do Jesus homem? O que aqueles anjos falaram para ele? O que será que ele ouviu que fez ele levantar da oração, ir até Pedro, Tiago e João, acordar os meninos? Escute, acordar os meninos. E quando ele acorda Pedro, Tiago e João, a multidão está vindo, e ele mesmo grita. O homem que entrou agoniado no horto, agora ele mesmo grita: a quem buscais? Alguém do outro lado grita: Jesus o Nazareno. E ele grita de volta: eu sou. E aí sabe o que acontece? Todo mundo cai no chão. Porque ali ele não falou como o Jesus homem, ele não falou como ninguém, ele falou como o Deus do Êxodo. Quando a sarça pegou fogo e Moisés perguntou: quando eu for falar para eles, quem mandou vir tirar? E eles perguntarem o nome: que nome eu digo? Moisés. Quando te perguntarem, diga: o eu sou enviou você. Jesus fala isso: a quem buscais? A Jesus, eu sou. Eu tenho um pensamento, não está na Bíblia, mas eu tenho um pensamento. Eu acho que os anjos olharam para ele e disseram assim: ó, você esqueceu quem você é? A dor está fazendo você esquecer quem você é, porque fé e autoridade parte da identidade. Você esqueceu quem você é? Esqueceu quem é seu pai, rapaz? Levanta que vai dar tudo certo. Vai lá, enfrenta, vamos para frente. Aí, isso aqui sou eu imaginando. Então Jesus levanta, como minha cabeça de Marvel, né? Então Jesus levanta igual um herói. Levanta aí, Pedro, Tiago e João, bora. E aí, vocês querem o quê? Nós estamos atrás de um cordeiro para sacrificar. Sou eu. O que mais vocês querem? Eu quero prender você, me leva, vamos embora. Vamos acabar com isso logo. Levam ele diante de Anás, de Caifás. E o questionamento é só esse: olha, e aí, você é o filho de Deus ou não? E ele quieto. Até que alguém esconjuro-vos pelo Deus Altíssimo, você é o filho de Deus. De novo, eu sou. Consegue
entender o que eu estou falando. Por que Jesus suportou a maior adversidade que um homem pode suportar? Fé. Fé no quê? No que o pai dele disse para ele. Fé no que o pai dele. E o que o pai dele disse para ele? Vai tranquilo. Isso aqui sou eu, tá? Não tá na Bíblia, isso aqui vai tranquilo. No terceiro dia eu trago você de volta. Relaxa. Relaxa que no terceiro dia eu resolvo. Então tá bom, pai, então eu vou. Como nós temos que lembrar disso o tempo todo. O tempo todo eu lembro disso, o tempo todo você precisa lembrar disso. Você tem alguém cujas palavras geram vida eterna. Você tem alguém que quando fala, irmãos, Deus é um ser que fala pouco, porque quando Ele fala, Ele cria. O que Ele fala acontece. O que Ele fala materializa. Já experimentou lembrar do que Ele te falou para a fé aumentar no teu coração? Já experimentou abrir a Bíblia e falar: eu vou acreditar nisso aqui. Isso aqui vai entrar no meu coração, eu acredito. Feche os seus olhos e comece a pedir para o Espírito Santo: aumenta a minha fé. Comece a pedir para o Espírito Santo: aumente a minha fé. Porque Ele está dizendo: tudo é possível ao que crê. Vem Espírito Santo sobre nós aqui nessa noite. Que não posso compreender. Vem, Senhor. Minha história. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. A beleza no que eu não posso entender. Fé para suportar. É você, Jesus. Fé para se manter firme até o fim. É você, Jesus. Fé para ir adiante. Fé para viver milagres. Maravilhas Ele faz. Se tu puderes crer. Maravilhas Ele faz. Se tu puderes crer. Deus me fez provar. É bom demais pra duvidar. Maravilhas Ele faz. Por amor vem nos curar. Teus milagres vou provar. É bom demais pra duvidar.